Olá, tudo bem? Como vocês estão aí do outro lado? Bom, tô até respirando profundamente porque o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Na verdade, faz um tempo que eu quero gravar esse vídeo. É para contar um pouco sobre a questão do meu terceiro filho, né? Para quem não me conhece, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Davi, de 11 anos, o Pedro, de 8 anos e o João, de 11 meses, na presente data. O João nasceu com eu não sei se é uma má formação, não sei como que fala exatamente o termo, mas ele nasceu com VUP. E eu queria contar um pouquinho, né, de tudo isso, porque por mais que pareça não ter a ver com esse canal, tem tudo a ver, né? A forma como a gente enfrenta as situações difíceis da vida e tudo que vem para nós, o aprendizado que vem junto, enfim, como família, tudo muda, né, a partir de um diagnóstico de um filho que vem com alguma doença, com algum problema. E eu acho que muita gente pode se identificar com esse vídeo. Então, eu sou a Fernanda Rebel. Esse canal é sobre amor de forma leve, seja nos relacionamentos, seja na vida, seja o amor próprio e, enfim, levar amor para as pessoas de alguma forma também. E hoje vou falar um pouquinho da questão do João, tá? Quando eu estava grávida, eu sentia a minha intuição muito forte de fazer muitas ultrassonografias, muito mais do que os outros filhos, né? Muito mais do que de costume. E sempre tudo bem, tudo normal, e assim foi a minha gravidez inteira, até 35 semanas, que foi vista uma dilatação nos rins do João. E isso já me acendeu uma lanterna, uma luz vermelha. Alguns médicos falaram que isso era normal, que muitas vezes isso poderia sumir após o nascimento, e eu li que sim, né? Tem crianças que têm uma hidronefrose. Eu tô um pouco assim, porque é difícil ainda, né? Ele vai fazer um aninho dia 15 de abril, e ainda é difícil pra mim tocar nesse assunto. Mexe muito comigo. E aí eu fui na semana seguinte, 36 semanas, fiz outra ultrassonografia, a dilatação tava lá, tava tudo lá. E dessa vez a médica que tava fazendo ultrassom falou assim: pra quando é seu parto? Que fez aquela cara, né, de médico que nenhuma mãe quer ver. E eu falei: pra próxima semana, na quinta-feira. Não, na verdade eu já tava de 36 semanas e meia, né? Eu tinha marcado pra 38. Todos os meus filhos nasceram de 38, devido a meu líquido amniótico sempre foi baixo e o tamanho das crianças grande, e eles sempre entravam em sofrimento fetal, não grave, mas batimentos cardíacos desaceleravam e tal, acho que pelo tamanho, enfim. E o João eu não queria deixar passar de 38, eu tava com isso na minha cabeça. E aí ela falou assim: olha, seu parto tá pra quinta-feira, se eu fosse você fazer segunda. Seu filho tem muitos cistos nos rins, e isso pode ser uma displasia bilateral multicística. E ela não me falou, mas claro, né? A gente sai de lá, a gente entra no Google e olha. Incompatível com a vida. E na hora eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, né? E agora? E aí eu fui, entrei em contato com o meu médico, mandei pra ele o laudo, mandei as imagens, e ele falou assim: não, vamos fazer segunda-feira. Vamos deixar já uma equipe cirúrgica e um nefrologista à disposição após o seu parto, para que ele faça todos os exames e veja o que a gente pode fazer por ele e o que é de fato que ele tem, porque quando o bebê tá dentro da barriga, né, às vezes ainda confunde ali com algumas coisas da mãe, enfim, é mais difícil de ver, né. E nesse momento, eu entreguei para Deus, né. Eu pensei, se Deus mandou esse filho, alguma coisa, algum propósito tem na nossa vida esse filho. E é incrível como, quando a gente tem Deus, a gente confia e entrega. Não quer dizer que não serão dias difíceis, mas até um dia antes eu estava muito apreensiva.
quando eu cheguei no hospital, eu vi o meu médico, é um médico que eu confio muito, o Dr. Jacir, maravilhoso. Eu não tive medo. Eu sabia de tudo. Eu sabia que ele poderia nascer e morrer, eu sabia que ele poderia nascer morto. Eu sabia que ele poderia viver alguns dias e não resistir. Eu sabia de tudo que estava envolvido. Mas eu não tive medo. Naquele momento eu não tive medo. E assim foi, né? Eu fiz o parto, tá um pouco longo o vídeo, né? Mas eu percebo que é um vídeo que provavelmente mães que passam pela mesma coisa vão ter interesse nesse tipo de vídeo, vão se sentir acolhidas, que esse é o meu intuito, porque foi muito difícil para mim quando eu tive o diagnóstico do João e eu não encontrei material na internet, eu não encontrei mães, até que eu encontrei algumas poucas mães, né? E a Tamires, que é uma mãe que eu converso muito, a mãe do Henrique, a gente virou amiga, né? A gente nem se conhece pessoalmente, mas a gente virou amiga porque nesses momentos a gente se une aquelas pessoas que passaram pelas mesmas dores que a gente, pelas mesmas aflições que a gente. Então, quando o João nasceu, graças a Deus ele nasceu bem, né? Ele já estava com mecônio, né? Que é um cocôzinho na barriga, então ele já estava na hora de nascer. 37 semanas e 3 dias. Ele estava com nó no cordão. E logo foi feito o exame nele de uretrocistografia e diagnosticou que ele tinha válvula da uretra. O que é isso? Ele não teve a formação desse canalzinho para fazer o xixi no pênis. Então o xixi dele não saía, né? Ele ficou 6 meses dentro da barriga, dos 9, 6 meses, que é a formação desse canal, é com 3 meses de gestação, prendendo o xixi. E o que isso acarreta? Pensa. Esse xixi voltou, dilatou a bexiga, dilatou os ureteres e dilatou os rins dele. E com isso, né, hoje ele tem uma bexiga muito grossa, muito problemática, que é uma bexiga que não funciona bem. Os ureteres dele também são dilatados, ele tem refluxo, né, que é essa volta do xixi, que é uma preocupação. Hoje, no último exame que ele fez de cintilografia, ele tá com a função renal prejudicada do rim direito. Então, o rim esquerdo dele é o bom, o direito é ruim. Pode ser que futuramente ele perca esse rim direito, né? Mas para Deus nada é impossível, né? Eu acredito muito nisso. Tem dias que são muito difíceis, mas tem dias que eu me apoio muito, fico muito forte. Mas tem dias que a gente também, né, outras mães que podem estar aqui me vendo vão entender. Tem dias que a gente cai e a gente fala, meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda a suportar, a entender. Porque ele já fez muitos exames de sangue, ele já foi muito furadinho. Ele passou por uma cirurgia com 3 dias de vida, que foi a vesicostomia, que é o que derivou essa bexiguinha para fora. Né? Então, ele tem um umbiguinho, tem uma bolinha que é a bexiguinha, que é por onde sai o xixi dele, e o pênis, que ainda não sai o xixi. Ele tem uma vida normal, graças a Deus. Ele não afetou nada, mas poderia ter afetado, né, o cérebro dele, poderia ter outras implicações, graças a Deus, a nosso ver hoje, acompanhando ele. Tem nada, é uma criança normal, mas é uma criança que a gente vai ter que ter muitos cuidados com ele ao longo da vida, né? A infecção urinária ele não pode ter de jeito nenhum, porque senão afeta mais o rim dele. Então, assim, quais são os próximos passos do João, né? Ele vai fazer a fulguração dessa válvula, que é fazer o canalzinho para ele fazer xixi. E depois de um tempo, a gente tá optando por fazer em 2 etapas, né? Ele fazer fechar essa vesicostomia, que é uma grande preocupação, porque a partir do momento que ele fecha esse sistema que tá aberto, muita coisa pode acontecer, né? Pode fazer mais cicatrizes nos rins, enfim, muitas coisas. Mas a gente vai fazer uma coisa de cada vez, com calma, buscando sempre o que for o melhor para ele. E entendendo que nós estamos aqui e a gente vai fazer o que a gente puder, mas tem Deus acima de tudo, né? O médico dos médicos, tem muitos médicos maravilhosos, mas tem Deus que é o médico dos médicos e que ele opera o milagre. O João tá aqui com a gente hoje do jeito que ele tá, com uma criança normal, é um milagre. Então, agora ele vai fazer 1 aninho e eu tô vivendo 1 ano de milagres, né? Eu me emociono porque nenhuma mãe tá preparada para ter um filho com qualquer problema que seja, né? Às vezes o nosso filho fica com febre, fica gripado, a gente fica mal. Imagina o seu filho
poder passar por qualquer restrição na vida dele, né? A gente pensa assim, se um dia ele tiver que vai ter uma incontinência urinária, vão rir dele na escola. Então, assim, a gente como mãe, a gente pensa em tudo, né? A gente quer poupar o nosso filho, mas se ele veio desse jeito, ele tem a sua missão, e nós como pais estamos aqui para dar todo o suporte que ele precisar. Então, se você é uma mãe de uma criança que nasceu com VUP ou com qualquer outra questão renal, né, a gente sabe que não é fácil, que é um caminho difícil. Nosso maior medo, né, é que ele perca esses rins, né? Pelo menos se ele ficar com um rim bom, tá ótimo, mas se ele perder, se ele tiver que passar por um transplante, se ele tiver que passar por hemodiálise, essa é a nossa grande preocupação, né? Ou qualquer outra coisa pior. Mas Deus vai nos deixando fortes, né? Cada dia mais. E eu quero deixar esse canal aberto também para outras mães que quiserem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, por aqui. Eu tenho recebido muita ajuda de outras mães, né? Trocar ideia, tipo de cirurgia, o que fez, o que faz, o que toma, se a criança toma algum medicamento, se não toma. Então, eu queria gravar esse vídeo e agradecer a Deus pela presença do João na minha vida, porque ele me trouxe uma maternidade leve, né? Eu sempre fui aquela mãe, tipo, faz isso, faz aquilo, louca, preocupada com muita coisa, mas às vezes eu não parava pra sentar com eles, pra relaxar, sabe? Tipo, sentava, mas não relaxava. E o João tá me trazendo isso, essa presença, então nada é por acaso. Nada por acaso. Acho que quando a gente tem um filho assim, a gente também descobre a nossa força. O quanto a gente é forte, né? E o quanto tem pessoas especiais do nosso lado, que nos apoiam, que nos ajudam. Sabe, eu nunca vou esquecer de todas as pessoas que tiveram nos piores momentos da minha vida do meu lado, que foram esses do João, né? Eu tenho uma tia que me mandou mensagem falando, se precisa de qualquer coisa financeira, eu te ajudo. Eu falo, não, tia, tá tudo certo. Mas assim, saber que tem essas pessoas que estão ali, sabe? Tem amigas, vizinhas, pessoas que eu fiz amizade há pouco tempo, né? Minhas vizinhas aqui no meu prédio, que, nossa, fizeram de tudo, foram lá, rezaram, levaram canjica pra mim. Sabe, são coisas assim que são pessoas enviadas por Deus, né? Nesses momentos difíceis. E eu quero ser essa pessoa pra você que às vezes tá aqui, chegou aqui porque seu filho acabou de descobrir um diagnóstico. Então, assim, eu não tenho como garantir que vai dar tudo certo, sabe? Mas o que eu tenho aprendido é que terão dias difíceis, terão dias chuvosos, nublados, tempestades, tsunamis. Mas que a gente aprenda e saiba aproveitar os dias de sol. Porque eles são incríveis e são eles que nos nutrem e são eles que nos dão força para suportar os dias difíceis que virão. Contem comigo, vocês que são mães, pais de crianças maravilhosas, especiais e fortes, que nos ensinam tanto.